terra não conseguem entender. Então ele estava falando aos discípulos. E os discípulos são os semeadores. Então a parábola do semeador são para semeadores. Aqui nós temos semeadores? Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Então ele está falando sobre isso. Né? Jesus até continua, olha, a eles não foi dado o conhecimento, então eles não vão entender. Aliás, isso se faz para se cumprir o que está escrito. Eles ouvirão e não entenderão, eles verão e não vai acontecer. A palavra não chegará ao coração deles. Portanto, o que Jesus diz, ele diz aos seus discípulos. Ele diz aos seus discípulos. Isso é tão interessante porque, certa vez, se eu não me engano, Paulo, o próprio Jesus, eu posso estar enganado, depois você pesquisa. Ele chegou a uma multidão e de repente ele pregou ali e a multidão não aceitou muito. E depois ele largou a multidão e foi pregar para os seus discípulos, aqueles que ele estava treinando. E o texto diz que ele pregou para a multidão por um pouco tempo, mas para os seus discípulos por 2 anos. Acho que é isso, eu posso estar bem enganado, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. O tempo que o líder gasta com a multidão é muito menor do que o que ele gasta com os seus liderados, com os seus discípulos, com os seus filhos espirituais, com aqueles que ele tem que cuidar. Entende? Ok. Então vamos lá. O que Jesus está falando então com essa parábola? Ele diz assim, o semeador saiu a semear. Ele saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ou seja, o semeador estava seguindo um caminho. Pode ser o caminho do trieiro lá que ele abriu para poder plantar no campo dele? Pode ser. Mas eu acho também que pode ser o caminho dele de ir para algum lugar. Né? Ele saiu da roça dele e vou lá no mercado comprar pão. E ele saiu a semear. Por quê? Porque havia um caminho. Se a semente caiu à beira do caminho, porque havia um caminho. O que isso me diz? Me diz que o teu propósito principal é semear. Como assim, Lucas? Quer dizer que é o seguinte, você não trabalha, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou namorar, eu vou casar, eu vou fazer o que for, e aí eu vou semear. Não, eu vou semear enquanto eu trabalho. O meu propósito primeiro é semear. Se eu preciso trabalhar, então eu semeio trabalhando. Se eu preciso estudar, então eu semeio estudando. Você entende? O propósito principal daquele homem era semear. Então, eu preciso comprar pão, mas eu preciso cumprir primeiro o meu propósito. Então, eu vou cumprindo. Eu vou semeando. Eu tenho um caminho a seguir. Eu tenho um lugar a chegar. Eu tenho um propósito a alcançar. Mas o meu primeiro objetivo é semear. Então, eu faço tudo o que eu fizer, eu faço semeando. Ok? Você não precisa parar para semear. Você não precisa ouvir Deus, os céus abrir, a luz descer sobre você e falar, você tem um chamado de missões. Vai para a Síria. Né? Eita. Né? Você tem um chamado, vai. Não. Você tem um chamado, vai tocar no ministério de música. Não precisa disso para você semear. Se Deus abrir os céus e descer, amém. Mas não precisa. O seu ministério é semear, seja onde estiver. Seja o caminho que estiver trilhando. O seu propósito é semear. Aquele homem precisava semear. Ele precisava de frutos. Ok? A semente já é boa. A semente já é boa. Então, o semeador ele tinha um caminho a seguir, então ele saiu a semear. Ok? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Bom, agora eu quero que você passe para frente, só para a gente poder entender isso. Mais para frente, mais para frente. Ok. O 17, melhor. Versículo 17, mesmo capítulo. Ok? Diz assim: pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aqui Jesus explica o que significa a parábola do semeador.
Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha que interessante. Na primeira vez que Jesus diz, ele diz, caiu à beira do caminho. Na segunda vez ele diz, foi semeado à beira do caminho. A beira do caminho faz parte do teu alvo. Você não vai pregar a mensagem, por acaso ela vai cair no ouvido de alguém e alguém vai se converter. A beira do caminho faz parte do teu alvo, faz parte do teu objetivo. Ok? Vamos lá. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, não tem profundidade em si, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos lá. Eu tenho que pregar. E de repente você se depara com uma beira do caminho, né? Não sei quem é a beira do caminho. Mas de repente você se depara e a mensagem cai. E a pessoa não entendeu bem, porque foi isso que Jesus falou. A semente que cai à beira do caminho é quando a pessoa não entende bem. Não entende a mensagem do reino, ok? E aí vem o maligno e rouba. Beleza? Lembra que eu falei no começo? A terra tem responsabilidade de expulsar as aves? Não. A semente tem responsabilidade de se defender das aves? Não. Quem que tinha que repreender as aves? O semeador. Quem que coloca o espantalho na lavoura? O semeador. Ok? Então, se aquela pessoa não entendeu a mensagem do reino dos céus, é responsabilidade do semeador. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, de fazer entendível, compreensível a mensagem do reino dos céus. É responsabilidade nossa repreender os espíritos malignos que vêm para roubar. Como que eles vêm para roubar? Com engano e confusão, não é isso? Não é assim que Satanás trabalha? A gente costuma dizer, né? Dúvida não é de Deus, confusão não é de Deus. Não é verdade? Porque é assim. Então, se você prega o evangelho e a pessoa não entende, a confusão não é de Deus. A verdade é a verdade não é mentira. Ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva. A responsabilidade de repreender os pássaros sobre a vida dos que estão à beira do caminho é nossa. Não é responsabilidade destes de entender. Você não entendeu porque você é... Não, ele é terra, ele não faz nada. Está entendendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Ok? Então a responsabilidade é nossa. Depois, ele foi semeando o caminho, e é muito interessante que você percebe que existe o caminho, porque existem muitos terrenos. Né? Se fosse uma lavoura dele, ele tinha preparado tudo igual, e tinha sido tudo uniforme, e tudo ia dar. Ok? Então ele estava no caminho, e se deparou com um terreno pedregoso. Às vezes a gente olha e fala, olha, você vai evangelizar. Tem pessoa que não vai entender. Né? Tem pessoa que vai aceitar, mas de repente logo vai se desviar. Faz parte. Não, não faz parte. Não faz parte. Você está entendendo? A gente ouve essa parábola assim, né? Faz parte. Se os espinhos sufocaram, faz parte. Né? Não é assim. Claro, existem aqueles que não vão aceitar, mas não é assim. A palavra precisa ser entendida para que a pessoa manifeste a sua decisão. Ok? E depois ele foi semeando e chegou ao terreno pedregoso. Ok? Logo a semente germinou, porque a terra não era profunda. É isso que diz o texto, ok? Só que saiu o sol e queimou a planta. Vamos lá. A terra tem a obrigação de ser profunda. A terra é terra, ela está lá. Ela está lá. A semente, a planta que germina, tem a obrigação de se proteger do sol? Não. Não.
Então a responsabilidade do semeador é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Preparar a terra pedregosa, se existe essa palavra. Fazê-la boa para o plantio. E guardar a semente que germina do sol. É responsabilidade nossa. E é interessante que Jesus dá uma explicação. O que é isso? Ele diz assim, a semente que foi plantada e a terra pedregosa é a pessoa que não tem raiz em si, não tem profundidade em si. Isso aqui eu achei muito interessante. Sabe como é que é isso? É quando você evangeliza e a pessoa, você foi claro, os pássaros não roubaram a semente. A pessoa entendeu. Só que ela não tem raiz em si. E logo vem as tribulações e as perseguições, e aí ela desanima e morre. Okay? Porque ela não tem profundidade, ou seja, ela não tem afirmação, ela não tem identidade. Ela não se conhece, ela não tem aonde se firmar. Isso é identidade. Não é verdade? Identidade de gênero. Se alguém olha para o Jean e fala, você não é homem, ele tem uma identidade e fala, eu sou. Lembra, eu já contei aqui algumas vezes, quando as crianças têm a brincadeira, hoje mais, né, de chamar de bicha, de gay, de baitola, do que for, né? E quando eu era criança, tinha a mesma coisa. E aí eu chegava em casa, né, o amiguinho me chamou assim, meu pai falou assim, você é? Não, não sou. Então, daí? Não é assim? Você é idiota? Você é? Então para que revidar? Para que se defender? Você não é. Isso é identidade. Quando você tem identidade, você tem uma raiz, você é profundo em si. Ok? Então se a pessoa não entende a sua identidade, ela morre. Ela não tem profundidade. Como é que faz isso? Como é que resolve isso? Como é que prepara a terra? Como é que prepara o coração dessa pessoa? Porque ela já aceitou, ela já germinou. Como é que vai preparando? Lhe afirmando identidade. Quando vier as tribulações e a perseguição, você diz, você é filho. Você foi perdoado. Foi isso que o Jean leu aqui? Suas transgressões foram perdoadas, foram esquecidas. Você tem autoridade. Repreenda essa dor de cabeça. Não é isso? Você tem autoridade. E assim você vai aprofundando a identidade da pessoa e ela não morre. E é muito interessante porque o texto diz, e saiu o sol e o sol queimou a planta. Olha que interessante. Quando eu li isso, o que é o sol? Deus, não é? Esse símbolo, representação, Deus. Quando Deus se manifesta para alguém que não tem a sua identidade firmada, que não tem raiz em si, que não sabe aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo, a santidade de Deus condena aquela pessoa e ela não tem onde se firmar. Porque ela não sabe, ela não confia completamente que Jesus o salvou, que Jesus lhe deu uma identidade de santidade, que Jesus lhe perdoou os pecados, por meio de Jesus lhe foram perdoados os pecados. E a santidade de Jesus condena aquela pessoa, e aquela pessoa morre porque fala, Jesus é muito santo e eu não sou nada. Some, queima, morre, desfaz. Entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando a pessoa não tem raiz em si, ela aceita a condenação. Ela aceita a acusação. E morre. É isso? Por que, Lucas, que a santidade de Deus condena? A palavra de Deus diz que a lei, né, a gente fala que nós não somos da lei, nós somos da graça, mas a lei existe, e a lei é verdadeira. E a palavra de Deus diz que a lei veio justamente para estabelecer o que é certo. Como que é isso? Se o Jean tem uma caneta, e eu pegar essa caneta, se não houvesse uma lei dizendo que isso é um crime, eu não estaria errado. E ele não estaria certo de questionar isso, ok? Então a lei vem para mostrar aquilo que é certo e errado. Lembra uma vez que eu também preguei, eu falei, a santidade só por si, né, a verdade por si só a verdade não traz libertação, traz condenação. Porque a verdade só aponta. Jesus salva. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Ele dá vida. Mas a verdade por si só mata, não é? A letra mata. Entende o que eu estou dizendo? Então a santidade de Deus, revelado àqueles que não têm a afirmação de sua identidade, revelado àqueles que não... eu não sou nada. A santidade de Deus condena essas pessoas. Não é Deus que condena, a santidade. A pessoa se vê condenada, a pessoa aceita a acusação. Entende? E o nosso papel, o seu papel como semeador é aprofundar a identidade dessas pessoas. É lhe afirmar a identidade. É isso. É dizer, vai cara, você consegue, você pode, porque Deus já te deu. Você não pode nada, e muito menos eu, mas Deus te deu. Você está em Cristo Jesus, diz Colossenses isso, né? Para que possamos apresentar em Cristo Jesus de forma completa, de forma perfeita. Então você está em Cristo Jesus, e quando você está em Cristo Jesus, você é teleios, você é completo, você é pleno. É isso que diz. Você lembra de Colossenses? Lembra? Abre lá rapidão. Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério? Que é Cristo em vocês, dentro de vocês, a esperança da glória. Então quando eu tenho Cristo, quando eu creio em Cristo, eu sou salvo. Mas ele continua: nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora mudou, já não é mais Cristo que está em nós, mas nós em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, a identidade de Cristo é vista em nós. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, para apresentarmos todo homem perfeito, a palavra perfeito aqui é a palavra teleios, que significa completo, excelente, pleno. Entendeu? Quando você só tem Cristo, você ainda não é completo. Por isso que nós continuamos pecando, errando, maldizendo. Porque nós cremos em Cristo. Agora, quando nós mortificamos a nossa vontade, aí Cristo nos tem. E aí nós somos completos. Nós somos perfeitos. Não por merecimento nosso, mas por merecimento de Jesus Cristo. Glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Entende? Então quando a pessoa, ela nasce ali, a princípio no terreno pedregoso, ela tem Cristo, mas Cristo não a tem. Ela não está em Cristo ainda. Ela tem Cristo. Eu creio em Cristo, por isso eu sou salvo e eu me alegro. Mas quando vem as tribulações, eu morro. Ok? Voltando para lá. Então o papel do semeador é fazer essa terra profunda. Fazer essa terra profunda. Eu estava pesquisando sobre terreno pedregoso. E aí eu vi um rapaz, um cara formado, senhor, sei lá, falando assim, olha, na classificação brasileira não existe terreno pedregoso. Ou seja, qualquer terreno pode ser pedregoso. Terreno pedregoso é apenas uma característica daquele terreno, de conter muitas pedras. E existe um trabalho muito maior para tornar aquele terreno bom ao plantio. Ok? Então é uma característica. Vamos lá. Depois Jesus continua. Ele fala assim, e outra parte caiu em terra e cresceram os espinhos que a sufocaram e ela morreu. Sufocaram a semente e a planta e ela morreu. E aí Jesus explica, olha, esse aqui é quando as preocupações da vida, a preocupação da vida e o engano das riquezas sufocam a semente, sufocam a pessoa, a terra. De novo, a terra tem responsabilidade de não fazer germinar o espinho. A terra tem a responsabilidade de matar o espinho. Tem ou não tem? Não. A semente tem a responsabilidade de não nascer no meio dos espinhos.
Não. Aliás, o texto diz o contrário. Diz que os espinhos cresceram e sufocaram. É responsabilidade do semeador arrancar os espinhos, destruir os espinhos, para que não sufoque. E é interessante porque Jesus diz, e sufocaram ela, e ela não dá mais fruto. Não diz que morreu, diz que não frutifica mais. Ela não cresce, ela não desenvolve, ela não dá fruto. Interessante, né? É responsabilidade minha e tua de destruir os enganos das riquezas e as preocupações da vida. Como que eu faço isso? Coloque o olhar da pessoa em Cristo, confie em Cristo, não andeis ansiosos. Não é isso? Não é isso? Tire a preocupação da vida. Olha, não ande ansioso, confie no Senhor, Ele fará, Ele acontecerá. Deus te deu uma promessa, se cumprirá, creia. Exerça a sua fé, profetize. Não é isso? Quantas pessoas nós vemos que a gente sempre fala, né? Quando está tudo bem, a pessoa está em Cristo. Quando tudo está mal, a pessoa desvia de Cristo. Existe o fator ao contrário, né? Quando está tudo mal, a pessoa corre para Cristo. Quando está tudo bem, a pessoa sai de Cristo. Sai da igreja, sai de Deus. Mas é isso que Jesus diz. Ele diz, as preocupações da vida sufocam e tornam infrutífera. E os enganos da riqueza sufocam e tornam infrutífera. E a semente não vai arrancar os espinhos. A semente não vai destruir os sofismas malignos. A semente não vai destruir os enganos de Satanás sobre a mente dela. A semente não vai fazer isso. A terra muito menos. A terra não vai impedir de chegarem os problemas sobre si. Você consegue impedir os problemas de chegar sobre a sua vida? Alguém consegue? O que você faz diante dos problemas? Confia em Deus. Ouve Deus. Nós temos que ensinar a terra a fazer isso. O quê? Limpando. Fala, olha, o problema é verdadeiro, mas eu vou arrancar esse problema, porque olha só. Tá vendo? Deus é maior. Deus transforma. Deus resolve. É assim que você arranca os espinhos. É assim que você arranca os espinhos. Ok? E por fim, graças a Deus, glória a Deus, apareceu um terreno bom, né, no caminho daquele semeador. Meu Deus, né? Que dificuldade, né? Que dificuldade. E aí semeou, germinou e deu fruto de 100, 60 e 30 por 1. Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta, isso aqui me chama a atenção. Eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Existe terra ruim? Uma vez eu ouvi o povo falando assim, esse cabelo é ruim, esse cabelo é bom, né? Esse cabelo é ruim, esse cabelo é bom. Aí eu parei assim, você estava perto de mim, meu? Não sei. Eu falei assim, não existe cabelo ruim. Por que é ruim? É trabalhoso, mas é ruim? Não é ruim. Ele tá ruim mesmo? Ele tá feio o negócio aí mesmo? Tá? É, tá mal cuidado. Ouça o profissional. Não existe cabelo ruim, né? A gente fala que cabelo ruim é aquele cabelo green. Aí você vê na rua as negonas de cabelo green super top andando aí de boa, os negão, né? Muito top. Aí você vai olhar para ele e falar que cabelo ruim. Você vai olhar para o Isaías e falar, cara, seu cabelo é horrível, velho. Né? A nossa professora de canto, ela tem um cabelão assim liso, né? Bem grandão assim, muito cabuloso. Aí ela chega nele, cara, eu quero um desse aqui, velho, eu quero um desse, né? Existe cabelo ruim? Não existe. Existe terra ruim? Não existe. Não existe. Existe terra com características ruins, com agentes danosos. Não é verdade? Tinha uma terra que tinha pedra, tira a pedra. Tinha uma terra que tinha espinho, tira o espinho. Tinha uma terra que tinha pássaro, tira o pássaro. E a terra dará bom fruto. Não é verdade? Não é verdade? E Deus me deu uma frase maravilhosa.
Deus me disse, até o deserto dá os seus frutos e as suas flores. Até o deserto dá os seus frutos e as suas flores. Até o deserto. Não existe terra ruim. Não existe terra ruim. A semente dá um jeito de nascer. Deus dá a semente boa para o terreno perfeito. Não é verdade? Pode não dar capim no deserto, mas dá cacto e tem água e tem flor. Não é verdade? A gente menospreza cacto, né? Lá em casa está cheio de cacto. A Milena está cheia de cacto, né? A Vaninha está cheia de cacto. Um monte de gente tem cacto, né? Agora é a moda da vez, né? E flor do deserto. Olha, flor do deserto. Tá vendo? Não tem terreno ruim. Por isso a gente fala, olha só, olha aqui a parábola, Jesus está falando, olha, tem hora que você vai semear, vai cair à beira do caminho, a pessoa não vai querer. Tem hora que você vai semear e vai cair na pedra, a pessoa não vai permanecer. Tem hora que você vai semear e vai cair no espinho, e a pessoa não vai continuar. Não é verdade. Não é verdade. A gente joga a culpa na terra, a terra não tem culpa. A única culpa da terra é de ser pecadora. E isso a gente resolve. Ou melhor, Jesus resolveu. Agora a responsabilidade é nossa. Cuida. Trata. Faz melhor. Faz dar fruto. Não é isso? Quando Adão e Eva pecou, Deus falou assim, agora você vai trabalhar com a terra. Fazer ela dar fruto. Fazer ela germinar. Você vai resolver isso. Não é isso? A única culpa da terra é o pecado, que já não é pouco, mas já foi resolvido. Não é isso? A palavra de Deus diz que quando Adão pecou, ele amaldiçoou a terra. A palavra de Deus diz que até hoje a terra espera pelos filhos de Deus. Pelo juízo. Pela justiça. Entende? Jesus não está falando sobre a terra. Jesus não está falando sobre a semente. A semente é boa. A terra é boa. Ele está falando para o semeador. Faz germinar. Faz dar fruto. Faz dar fruto. Amém? Coloque-se em pé e feche os seus olhos. Vamos orar. Aleluias. Eu fiquei meio na dúvida de pregar isso. Fiquei questionando. Falei, mas Deus, a gente é terra. Né? Não, vocês não são terra. Vocês não são terra. E se hoje você achava que você era terra, esqueça. Você foi terra. Agora você é o semeador. Amém? Senhor, nós queremos honrar e glorificar o Teu santo nome pela Tua palavra verdadeira e eficaz sobre as nossas vidas. Existe uma verdade, um mistério do reino dos céus revelado a nós, que nos edifica, que nos transforma, que nos faz melhor, que aprofunda as nossas raízes, que nos faz mais profundo em nós, ou melhor, mais profundos em Cristo, pois Ele é a nossa verdade. Ele é a nossa verdade. Quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente és meu Filho amado, em quem eu tenho um imenso prazer. Diz a Tua palavra. Nós temos que sair agora da posição passiva de terra e passarmos para a posição ativa de semeador. Nós temos poder, nós temos condições, nós temos ferramentas, nós somos equipados para ministrar e para transformar vidas pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós aceitamos e recebemos nessa noite. Nós entendemos que somos felizes e superabundantes no Senhor. Nós entendemos que nós temos mais do que necessitamos e mais do que precisamos. Nós não somos mais terra,
Nós não temos mais que ficar de braços cruzados. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados, porque existe um poder abundante, existe um poder maior do que nós esperamos e imaginamos sobre nós, e é responsabilidade nossa e será cobrado de nossas mãos, porque o poder nos foi dado. Senhor, obrigado pela revelação, pelo conhecimento dos mistérios do reino dos céus, do teu reino, ó Deus. Deus. Essa é a concretização do teu céu na terra. Daquilo que é perfeito, do modelo completo, assim como o Senhor mostrou a Moisés e disse: faça conforme viste. Conforme viu, faça exatamente. Nós fazemos exatamente aquilo que está no céu, nós fazemos hoje. Nós nos levantamos como semeadores, a semear no caminho, aonde estivermos, trabalhando, estudando, limpando casa, aonde for, com amigos, com colegas, tomando tereré, comendo, almoçando, jantando, dormindo, o que for. Nós saímos a semear. Nós saímos a semear, e nós semeamos aonde for, a terra que for, não existe empecilho, nós resolvemos pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos a ação maligna sobre as vidas dos novos convertidos e aqueles que se converterão. Nós repreendemos em nome de Jesus os pássaros de roubar a verdade libertadora sobre as vidas em nome de Jesus. Nós repreendemos, nós não aceitamos a falta de identidade sobre aqueles que entendem o teu reino. Nós não aceitamos. Existe poder, existe autoridade, existe verdade, existe santidade em cada um de nós e cada um que se converter. Porque a justiça em nós não está no bom comportamento, mas na fé, na crença no Senhor Jesus. Essa é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. E Deus, ensina-nos a repreender, a destruir os enganos da riqueza e as preocupações da vida, pois o Senhor nos leva a descansar. Ei, não andeis ansioso, basta cada dia o seu mal. Confia, descansa em mim. Deus, quando nós dizemos que não podemos, quando nós acusamos o próximo, nós menosprezamos o poder da tua cruz. Quando nós dizemos há pecado em ti, nós menosprezamos o poder da cruz. A obra do Senhor Jesus, ela é suficiente, eficiente, ela é maior do que podemos imaginar. Então não há pecado que não possa ser perdoado. Senhor, existe uma riqueza tão grande em nós que nós descobrimos há pouco tempo. A tua palavra diz que o Senhor deu as chaves do céu à igreja, e o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, o que será desligado no céu será desligado na terra. E a tua palavra diz: se perdoardes alguém, este estará perdoado, mas se você não perdoar, ele não estará perdoado. Existe um poder na igreja de perdão, algo não nosso, mas do Senhor Jesus Cristo. Então nós não fomos criados agora, nova criatura, para condenação, mas para salvação. Deus, obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua verdade. Deus, ensina-nos e ajuda-nos a andar nos teus caminhos e semear a boa semente na boa terra e fazer com que ela germine e dê fruto de 100, 60 e 30 por um, e não menos. E não menos. E não menos, Senhor. Não menos, Senhor, mas muito mais, mas muito mais, muito mais, muito mais. Nós cremos que a tua verdade se manifestará no nosso meio. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.